Geralmente, quando você vai fazer aquisição de um produto, um serviço, algo do gênero, geralmente as pessoas acabam fazendo uma pesquisa inicialmente do como que as pessoas acabam utilizando aquele produto, a sua durabilidade, a sua qualidade, né? Como que isso se repercute, né? Eu faço isso aqui em casa, né? Eu faço isso seja para o meu telefone, seja para a coleira do meu cachorro, para uma TV, seja para o que for, né? E acho que uma das coisas mais importantes, além da gente poder estar promovendo nesse evento, quais são as novidades que a gente tem dentro das nossas ferramentas de ALM, é poder demonstrar também um pouco como os nossos clientes acabam utilizando o Solution Management, o Cloud ALM, de uma forma adequada, correta e diante da realidade deles, né? Então, muitas vezes acaba sofrendo algumas adaptações, acabam atendendo algumas necessidades específicas. E é justamente isso que a gente vai estar demonstrando agora nesse espaço, tá? Para quem não teve a oportunidade de participar do SOED, né, o ILM Summit do ano passado, né, nós tivemos a apresentação de um case da Gerdau. A Gerdau é cliente nosso da SAP, né, Premium Engagement, né, aonde a gente fez um trabalho inicialmente de automações de algumas ferramentas e o apoio no processo de DevOps para soluções SAP. Esse case foi um case que chamou muita atenção ano passado, inclusive foi uma das últimas sessões, tiveram várias perguntas, algumas dessas perguntas a gente conseguiu responder durante o evento, mas mesmo depois que acabou a sessão, nós continuamos recebendo aí mensagens, né? Tanto eu quanto o Thiago, a gente tinha deixado nossos contatos finais, né? E, se eu não me engano, foi mais ou menos uns 20, 25 mensagens que a gente teve, né? Isso representa mais ou menos aí uns 5, 6% de todo o público que estava lá presente naquela sessão, né? E justamente por isso, e também porque esse ano a gente fez algumas modificações, né? Teve uma evolução dentro da solução de DevOps da Gerdau, nós acabamos convidando novamente o Thiago Mai, que é arquiteto de soluções na Gerdau, né, para poder estar falando um pouco mais sobre como que está funcionando essa solução, né, Thiago? Obrigado inicialmente pela sua atenção, obrigado em nome da SAP, né, para você, para a Gerdau, de poderem estar participando aí do nosso evento e poderem estar compartilhando um pouco mais aí da experiência que vocês têm em relação ao Solution Manager, ao processo de DevOps. Obrigado, Isaac. Legal de novo estar aqui num evento tão importante, né? Apresentando a nossa jornada de DevOps, né, dentro da Gerdau, utilizando as ferramentas da SAP. E a ideia aqui é a gente justamente contar um pouquinho, né, como é que foi essa evolução. A gente vai resgatar um pouquinho quando começou isso e as melhorias implementadas nesse último ano, né, nesse ano, infelizmente, de pandemia aí, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas bem interessantes aí e contar um pouquinho dessa jornada, né. Isso começou, né, Isaac, lá em 2018, quando a gente pensou em tratar uma esteira, né, dentro da Gerdau, ter um pipeline, né, de DevOps integrado com CI/CD implementado, né. Então a gente tinha na verdade uma esteira, ela sem automatismo nenhum, sem integração nenhuma. A gente possuía uma ferramenta de governança já instalada desde 2016 para em relação a mudanças de TI, né? Então, que é o Gira. E nós já também possuímos o Charme desde a implementação do GT nos nossos ambientes mais críticos, né? Nossos landscapes mais críticos de SAP. Só que essas duas ferramentas não eram integradas, né? Como vocês podem ver aqui, elas andavam descasadas e também a gente não tinha automatismos, né? E eu não tinha nenhum cheque, né? Então eu tinha pessoas manuais fazendo validações, pessoas manuais fazendo transporte para produção. E aí eu pensei, bom, o que a gente precisa melhorar aqui? O que a gente precisa evoluir, né? Então, em 2018 a gente começou as conversas, desenhou um framework, né, dessa arquitetura de DevOps, e em 2019 a gente teve essa carinha aí, né, onde a gente começou a ter integração entre a minha camada de governança, que é o Gira, junto com a ferramenta do Charme e ferramentas adicionais de cheques
para poder fazer isso. Qual que era o nosso grande ganho aqui? Nós gostaríamos de automatizar os transportes para produção. Né? Em DevQA eu já tinha esse automatismo, mas eu gostaria de automatizar para produção. Para mim automatizar o transporte para produção, o que eu preciso? Eu precisava incluir checks de qualidade e dar segurança para que aquelas minhas mudanças fossem realizadas para a produção. Tá? Então, uma das primeiras mudanças que a gente fez foi justamente utilizar o whitelist. O whitelist nos dá uma agilidade para determinar quais são as nossas mudanças pré-aprovadas. Né? Por que isso? Hoje, antes, né, antigamente, a gente fazia a mudança, como é que era determinada, se ela era pré-aprovada ou uma mudança normal. Ela era pré-aprovada de acordo com uma subjetividade entre uma conversa entre o analista que fez a change e quem iria aprovar a change. Né? Então, muitas vezes uma change poderia ser pré-aprovada num momento e normal no outro momento. Então, eu disse, não, vamos lá, precisamos definir o que é uma pré-aprovada. Então, a gente utilizou a feature do whitelist para poder determinar quais são os meus objetos de baixo impacto mesmo, em que pudesse toda mudança que for criada como pré-aprovada, ela seja realmente pré-aprovada e poder passar por um processo mais rápido de deploy para a produção. Né? Além disso, né, o que eu precisava incluir? Eu precisava também determinar quais são os meus objetos críticos. Né? Esses objetos críticos ia me determinar também se é uma change classificada como normal, o risco dela, né? Se ela é um risco baixo, um risco médio, um risco alto. Então, com a entrada dos critical objects, a gente acabou incluindo informações do tipo, se eu tiver uma modificação em uma tabela standard, se eu tiver um objeto que é crítico, um objeto global, eu incluo nessa critical objects, e essa feature me avisando que naquela mudança, naquela request, em que no meu gira, minha mudança tem um objeto crítico, eu já sei que eu posso ter que determinar ela como sendo uma change de risco alto. Tá? Então, quando eu fosse para uma reunião de CAB, eu teria essas informações todas sincronizadas no meu gira, na minha change, informando que esse cara é objeto crítico. Né? Claro, esse objeto crítico ele acaba passando por uma aprovação também, pelos nossos analistas internos da Gerdau. Então, ou seja, daqui a pouco a mudança foi criada, né, e ela foi determinado que deveria ser expandir uma tabela Z, né, uma tabela standard. Só que não é a melhor forma, talvez. Entendeu? Só que o desenvolvimento já começou. E isso eu pego antes de ir lá na revisão do CAB. Eu pego tempo em desenvolvimento. Então, esse é o nosso grande ganho. Além das features implementadas do whitelist e do critical object, também precisávamos de uma validação de qualidade de código. Com isso, a gente implementou o ATC centralizado no Solution Manager, né, para que todas as requests, todas as mudanças que acontecessem nos nossos landscapes, ele pudesse avaliar em relação à qualidade de código. Então, a gente criou primeiramente uma variável lá em 2019, onde ele fazia checagens básicas, do tipo, se o meu código não está fazendo um select table scan numa tabela, name conventions, se não tem hard codes, coisas desse tipo, tá? E aí, aqui nesse exemplo aqui, a gente está mostrando onde tem os meus farolzinhos dos meus checks que foram criados. Além disso, também foi implementado a questão do DGP. DGP é uma feature, né, em que nos dá uma segurança de que se um desenvolvimento está sendo feito ao mesmo tempo, nos mesmos objetos, eu garanto que a versão que está indo para a produção é a versão que tem sido validada. Então, um exemplo básico aqui. O cara está fazendo manutenção num programa, essa manutenção nesse programa vem uma outra demanda de um outro país, que também ele precisa mexer nesse mesmo programa, o outro fornecedor mexendo, outra time de desenvolvimento mexendo, vai lá, libera o objeto sem querer, começa a mexer nesse objeto e manda para aquela qualidade e eu vou ter um alerta de DGP, né, informando que existe já uma outra request com aquele mesmo objeto que está sendo alterado e que pode ser um impacto possível em produção em relação a versionamento. Né? Então, essa implementação a gente acabou fazendo entre o Dev e QA,
né, e está em validação, né, está em paralelo, andando, e possivelmente futuramente, quando a gente tiver um amadurecimento maior, também será um item que vai ser ativado quando ocorrer uma mudança para a produção. Tá? Isso é um pouquinho da nossa história que a gente acabou contando lá. Também, além disso, né, com todas essas implementações dos checks automáticos que a gente criou para garantir a nosso CI, né, integridade, tudo ali, a gente precisava justamente o ganho que a gente tinha em relação ao automatismo para movimentação para produção. Para isso, a gente implementou a feature de Release Management. Né? Então, ou seja, toda a minha change que fosse aprovada num CAB, uma change pré-aprovada pelo analista da Gerdau, eu automaticamente sincronizaria com todas as requests e todas as mudanças que são para aquele no Charm, criando um status intermediário de Authorized for Production, e aí sim meu job automático de release, ele pegaria todas as mudanças sendo feitas no Authorized Production para mover para produção. E aí a gente teria todo o automatismo do Continuous Deployment em produção. Então esse é um pouquinho do que a gente fez ao longo desses últimos anos aí, né, Isaac? Thiago, eu até agradeço que você fez um briefing aí do que foi a solução, porque esse ano, né, a gente tem que ver o lado bom da coisa, né? Esse ano a gente tendo esse evento online, acredito que isso está sendo compartilhado com muito mais pessoas do que a gente teve no evento anteriormente. Até caso você não esteja vendo essa apresentação durante o evento, né, você pode estar consultando ela posteriormente, né? A gente vai estar compartilhando essa visualização aí futuramente aí para que vocês possam estar consultando. E acho que o grande ponto, né, Thiago, que eu posso colocar assim como arquiteto, desenhar essas soluções essas ferramentas que a gente está colocando, como o ATC, né, a parte de Critical Objects, isso já existe, não só no Solution Manager, como também se poderia ser implementado isso aí por fora, né? Qual que é a grande vantagem que a gente visionou aqui, né? Que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, hoje o ponto de acesso de todas as soluções que você tem para fazer uma mudança é o Jira, né? Não só do SAP quanto não SAP. Então é uma interface única. A segunda coisa tudo é sincronizado, né? Entre o Jira e o Solution Manager. Qual que é a vantagem disso? Você tentar chamar pelo Jira essas ferramentas como ATC, como Downgrade Protection, Critical Objects, você teria que desenvolver uma solução para poder pingar isso dentro do seu ECC, dentro do seu HCM, dentro de toda a sua parte de landscape, né, que não é pequeno, né? A gente está hoje falando, se eu não me engano, de são 32 quantos sistemas, mais ambientes. ou menos? 32. Legal, são 32 sistemas. Imagina você ter que fazer manutenção disso em 32 sistemas, né? Então, era uma coisa absurda. Isso já está desenvolvido dentro do Solution Manager. Vejo muitos clientes que acabam implementando o Charm, mas às vezes acabam não ativando alguma dessas funcionalidades. Acho que a mais comum é o Downgrade Protection. Mas, por exemplo, o Critical Objects é uma super funcionalidade que existe isso há muitos anos, tá? Trabalho com Solution Manager desde 2003. Vamos dizer que pelo menos em 2007, 2008, a gente já tinha essa funcionalidade dentro do Charm. Tá? Poucas pessoas utilizam. Se hoje você tem uma tabela gigantesca, você planeja uma mudança e cria uma coluna a mais sem avisar, por exemplo, o pessoal de infraestrutura, a área de banco de dados, para ele criar isso antes desse transporte ocorrer, você tem um lock, você fica sem aplicação durante um tempo. Quanto tempo? Demora, dependendo do tamanho da sua base, dependendo do seu ambiente, né? Então, são mecanismos que foram ativos justamente para que você possa ter uma fluidez na sua esteira, para você poder ter sua automação. Então, esse eu acho que foi o grande diferencial de tudo aí, quando a gente fez essa integração entre o Jira e o Solution Manager, né? Então, hoje você tem uma ferramenta única disso. É importante ressaltar, né, que a gente tinha a Gerdau, por ter questão de obrigatoriedade SOX, né, a gente já tinha um processo de mudança maduro, né, para atender a auditoria, né. Então, ou seja, a gente tinha um processo de mudança para atender especificamente a auditoria, mas não para nos ajudar a questão do ciclo de desenvolvimento de software, né.
Então, em cima do processo de mudança que a gente já tinha, mais maduro e foi reforçado, a gente acabou colocando justamente uma esteira, né, em cima, utilizando esses cheques para poder garantir mais ainda, não só questões de auditoria, mas também garantir que mudanças não quebrem o ambiente produtivo, né? E então foi esse o grande intuito de a gente evoluir, né, em cima dessas ferramentas, né, e utilizando o Solution Manager como um grande centralizador aqui, tá? A gente vai ver mais à frente, mas a ideia de roadmap, de futuro, é a gente continuar usando o mesmo framework para soluções híbridas, né? Cloud, e quem sabe, né, futuramente soluções não SAP, né? Em cima desse mesmo framework. Claro, vai ter suas particularidades de ferramental, né? No cloud tem outro, tem uma questão de governança de transporte management diferente numa cloud e tal, mas é a gente integrar isso dentro do Solution Manager futuramente e justamente utilizar a mesma esteira. É o único ponto de acesso, é isso mesmo. E Isso aí. também, né, Thiago, acho que você pode até falar um pouco melhor, né, com mais propriedade, a facilidade que deu, por exemplo, de algumas soluções dessa, como, por exemplo, a parte de whitelist, essa flexibilidade de você ter criado um processo para que as pessoas que precisam fazer uma mudança que tenha um baixo impacto, ela possa realizar aí com uma maior frequência durante o dia também, né? Yeah. Você não precisa passar por um crivo, uma alçada de aprovação maior, e o sistema avalia isso, né? Então, não sei como que você visionou isso, ou como que você vê isso no dia a dia, né? Como que está acontecendo as mudanças? Estão mais flexíveis, não estão? Né? A É, perspectiva dos usuários. Uhum. até antes de a gente ter esse sincronismo, né, implementação das ferramentas, a gente tinha sempre uma janela diária das 7 às 8 da manhã sendo feito o transporte manual pelo Base, de segunda a sexta-feira, né? Com a implementação dessas ferramentas, né, da esteira, né, automatizada, integrado com Gira, a gente abriu o leque de fazer releases durante o dia. Tá? Então, ambientes, a gente começou, a primeira coisa que a gente fez foi expandir a janela, né, porque a gente tem um certo automatismo, né, das 6 horas às 8 horas da manhã em todos os nossos ambientes SAP. Após isso, a gente acabou expandindo para alguns ambientes menos críticos, não crítico do ponto de vista não sendo core, né? Mas, por exemplo, um HR, a gente tem 3 janelas durante o dia de deploy. Então, a gente tem das 6 às 8 da manhã, do meio-dia à 1 da tarde e pós-horário das 6 às 8 horas da noite. Então, a gente acabou trazendo, né, agilidade também para as entregas, porque a área de negócio demanda muitas vezes também melhorias, inovações, em que a gente para não precisar esperar um dia inteiro para fazer um deploy. Então a gente acabou flexibilizando isso, porque as ferramentas vai nos garantir uma certa segurança de que a gente pode fazer o deploy durante o dia, né? Hoje a gente tem um indicador, tá? Eu até tenho que pegar com o Process Owner lá atualizado, mas a último número que a gente tem um indicador de percentual de automatismo das entregas, tá? Hoje está em 94%. Tá? Excelente, excelente. É um belo KPI, né? Mas, como você também tinha dito, né, Thiago, é uma jornada de DevOps. Até o título da nossa apresentação ano passado foi a jornada que a Gerdau acabou tomando para poder seguir no DevOps, né? E se você puder falar um pouco do que foi evoluído desde daquele projeto inicial que a gente fez ano passado com o que existe hoje também, acho que é bem relevante, né? A gente teve algumas funcionalidades que, inclusive, eu ajudei a implementar no ambiente de vocês, né? E acho que Sim. também o pessoal ficaria bastante interessado em entender como funciona isso, né? É. Uma das primeiras coisas que justamente continuando a nossa jornada, né, Isaac, o que a gente depois também de ter alguns meses em produção já aquele modelo ali que a gente acabou de apresentar, né, com as features e tal, a gente viu a necessidade de fazer algumas melhorias, né? E uma delas foi justamente um sincronismo maior em algumas mudanças de status entre o Gira e o Charme, né? E também na parte do Release Manager. Então, antes eu tinha praticamente um change document, né, um Charme para um Gira, né? Só que começou a ter demandas de projetos, coisas maiores, em que o cara
acabou splitando em mais de uma request, mais de um change document e tal, e a gente não tinha, quando fazia a virada digamos, da primeira request, do primeiro empacotamento da primeiro CD, eu acabava já avançando no status do Gira. Então a gente acabou criando um mecanismo para garantir que ele valide quais são todos, onde eu tenho uma amarração entre Gira e o Charme, né, de um código de change, ele valida toda essa change, todos os CDs que tem, e só realmente sincroniza o status quando todas as changes tiverem sido finalizadas, né? Então, vamos pensar num projeto, numa demanda multidisciplinar, onde eu tenho um cara de SD, um cara de MM, o cara faz as customizações do MM dele na request dele, do CD do SD numa outra request, só que eu tenho tudo isso numa mesma change, eu preciso levar tudo junto, isso para produção. Né? Só que os desenvolvedores, os analistas estão trabalhando separado lá nas suas mudanças, beleza. E um momento vai ter que juntar isso tudo. Então, o cara, digamos que o SD finalizou as configurações dele primeiro, ele já mandou isso para uma revisão. Só que o de MM não terminou. Então, o que acontece? A gente criou um mecanismo para que todas essas changes, todas essas requests que pertencem à mesma change, ele sincronizasse junto, justamente quando a gente fosse justamente para mandar para validação de quem iria aprovar essa change. Tá? Então, essa foi uma das primeiras mudanças que a gente implementou durante esse ano. Tá? Então, outra grande motivação que a gente teve esse ano, né, que é uma coisa que a gente comentou na apresentação do ano passado, que era a roadmap que a gente queria ter para esse ano, como é que eu garanto que as minhas changes que vão para o ambiente produtivo não dê um erro de transporte. Por mais que a gente tenha todos os checks, né, que a gente acabou comentando ali, mas vamos dar um exemplo. Eu tenho um desenvolvimento no Brasil, por exemplo, onde o cara criou uma tabela. Essa tabela, ela está específica para um desenvolvimento, e aí vem uma pessoa nos Estados Unidos, né, e criou um report de uma outra área. Porém, ele viu que a tabela que foi criada pelo outro, ele não viu que era, na verdade, a tabela já está criada em tempo de desenvolvimento e testes, né, homologação, e ele selecionou essa tabela mesmo para usar dentro do report dele. Tá? Ele mandou também esse report para aquela qualidade para testar, então tem duas demandas diferentes, onde tem um ponto de comum, que é uma tabela, em teste e homologação. Digamos que o segundo desenvolvimento do report, que usa aquela tabela, seja aprovado e enviado para produção. Né? Passa pela reunião de CAB, e a reunião de CAB vai dizer, opa, tá tudo certo, beleza, não tenho nada que esteja errado. Só que quando eu movimentar a request, a segunda mudança para produção, onde o report que usa a tabela que está em desenvolvimento e homologação que não subiu para produção, eu vou ter um erro de transporte. Imagina isso acontecendo num enhancement de uma ordem de vendas. Eu posso parar o meu ambiente SAP. Tá? Então, a principal motivação aqui é justamente como é que a gente antecipa isso. Né? Então, foi a ideia, justamente conversando eu e o Isaac, e nós decidimos criar um modelo de Predictive Import Analysis, que a gente está chamando que é um cheque adicional. Né? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer verificação dos objetos das requests que estão aprovadas antes de transportar e vai fazer uma simulação de import, olhando nos quesitos de sintaxe, né, e versionamento. Tá? Então, por exemplo, mesmo que aquela change tenha sido aprovada, e antes de ocorrer a movimentação para a produção, ele vai passar por esse check. Se a minha simulação de import avisar em que existe um erro, vai dar um return code daquele transporte em produção, eu não ativo, não dou commit para que aquela request sobe para produção. Então, ou seja, Thiago, eu garanto que não aquela request, mesmo tendo esse relacionamento, ele vai me dar uma informação dizendo, ó, essa request ela não pode ser transportada, mesmo ela vendo a aprovação dela e ter sido validada e testado tudo em QA. Tá? Mesmo ter passado por cheques de downgrade, cheques de ATC e tal, eu garanto mais uma perna de que uma change pode ser subir para produção.
Thiago, acho que esse é o grande ponto, né? Por mais que eu tenha todos os outros cheques, né, e eu tenha feito o desenvolvimento da forma mais adequada possível, seja com as melhores práticas, etc., como dois movimentos que são de áreas diferentes, são duas demandas diferentes, de áreas diferentes, que têm um timing diferente, e eles estão compartilhando o mesmo que você não consegue encontrar esse Perfeito. conflito, né? Uhum. Quando você vai mandar, por exemplo, a primeira demanda, ou a segunda demanda, no caso, né, para a produção, ele vai mostrar uma falha. E daí, só explicando rapidamente, tecnicamente, o que a gente fez foi, se a gente pega aquele objeto, né, pega a request, pega todos os objetos que tem dentro dessa request, abre esse objeto e escaneia código por código que existe desse objeto. Então, o que ele faz? Ele faz exatamente o que um compilador faz. Ele vai verificando cada objeto que existe e vai vendo dependências. Então, Sim. por exemplo, nesse exemplo que a gente está mostrando aqui, ele está chamando a tabela. Então, ele fala assim, essa tabela existe na produção? Essa tabela existe na produção, tudo bem. Ela está na mesma versão do que foi desenvolvido? Por que isso é importante? Porque você pode ter a mesma tabela, mas ela pode estar com uma Campos, coluna a né? mais, uma a menos. Isso pode dar um erro, Uhum. exatamente. E Exatamente. o cara que está Então, usando o isso select no report está usando justamente aquele campo a mais que não esteja em produção, né? e sempre vai ocorrer nesse campo, né? Murphy Claro. Uhum. é de Uhum. lei. Uhum. É E isso aí. isso não é um problema da Gerdau. Não é um problema da Gerdau. Isso é uma dor que todos os clientes acabam tendo. E daí, o que alguns acabam utilizando como mecanismo de controle? Eles acabam colocando um quarto ambiente, um pré-produtivo, né? Inclusive, vocês também utilizam um pré-produtivo, né, Thiago? Isso. Hoje nosso Uhum, landscape do ECC, né, nosso ambiente core, uhum. ele ele tem um ambiente pré-produtivo entre homologação e produção, tá? Justamente para ter um stage para fazer justamente esse check de transporte, né? Claro que um ambiente a mais para fazer só esse tipo de coisa, ele acaba tendo um custo, né? Então imagina se eu tiver pegar, botar todos os meus 32 landscapes lá, um ambiente de produção, eu teria mais 32 ambientes e o meu custo aumentaria. Então hoje eu tenho só no ambiente ECC. E essa feature aqui vai nos dar ganho não só para eu desligar esse ambiente a mais, né? Ele vou conseguir colocar uma garantia nos outros ambientes que eu tenho nos meus outros landscapes em que eu não tenho um ambiente pré-produtivo. Né? Então, esse também foi uma das grandes motivações também em relação a esse custo que a gente tem hoje. Tá? O Isaac, eu vou apresentar Hum. o pessoal aqui, eu acho que como é que funciona, né? Como é que está os logs hoje, né? Esse Predictive Import Analysis ele está rodando em paralelo ainda, né? A gente está em fase de amadurecimento dele para ver em todo o volume de request que a gente está acontecendo, né? Se a gente não corre também falsos positivos, né? Eu tenho agilidade, eu estou dando agilidade das entregas, eu estou conseguindo fazer mais deploys durante o dia. Também, se eu coloco um check a mais em que vai me gerar um falso positivo, em que uma request deveria ter passado tranquilamente produção e eu começo a bloquear, eu começo a gerar um volume muito maior de blocos, né, em relação ao mass change. Então, por isso que ele está rodando em paralelo, a gente está um tempo de amadurecimento, vendo se realmente não tem alguns ajustes para se fazer, né? A gente acaba usando um framework standard, né? E esse framework standard a gente acabou adequando em cima do nosso pipeline, né? Colocando as nossas lógicas todas em cima para poder utilizar ele, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Legal, legal. Thiago, enquanto você está compartilhando, até eu acho que esse que é o grande X, né? Não é só economia de sistema, né? Quando você mandava para o pré, por exemplo, clientes que têm pré, quando manda algo que falha, você quebrou o pré, você tem que corrigir aquilo e daí imagina as outras requests que você tem que mandar, outras demandas que você tem que mandar para a produção. Você para a fila, né? Então esse é o primeiro ponto. O Isso aí. segundo tem o custo que você está pensando de marketing, que geralmente a pessoa pode falar assim, é hosting, né? Então, isso não é tanto grande o problema. Não é só hosting, você tem base, você tem funcional que tem que avaliar por que deu erro, verificar a dependência. Então, assim, no momento que isso dá um alerta para mim e fala assim, ó, isso daqui não vai para produção, né? E a gente descarta esse pacote, por mais que seja aprovado no CAB, descarta para que faça análise e você tenha aí toda a crítica, que é o que você vai mostrar. Eu estou antecipando, né? Por isso que é preditivo. Então, eu Uhum. não deixo virar autópsia, né? Eu sempre falo brincando, não é autópsia. E a ideia mesmo dessa simulação que a gente está fazendo é porque
A gente fez a criação e falou assim, bom, num exemplo simples que a gente está mostrando aqui de tabela e tal, beleza. Mas como que isso se comporta no dia a dia? Que hoje em dia, para você, deve dar menos de 1% também de casos que dá falha assim, né, É, Thiago? Esse que é o grande menos. difícil, né? Hoje, na verdade, 0,01% que dá uma falha de transporte, mas às vezes esse 0,01% de falha pode me deixar uma indisponibilidade no SAP de horas e isso é um Perfeito. caminhão de dinheiro para a É, empresa, né? Dependendo. Uhum. e daí esse 001 é o que você tem que manter um pré-produtivo. O custo de Isso um aí. pré-produtivo é equipe. Então, acho que esse é o saving, esse é o grande vantagem de você ter isso na esteira, né? Que você não tem nenhuma outra ferramenta, né? Isso aí. Então, foi um projeto aí bem interessante. Você consegue mostrar a tela aí, Thiago, Sim. para a gente O poder que que, ver? o que, que a gente fez? Sim, vou mostrar aqui. Eu estou compartilhando já minha tela. O que a gente acabou fazendo? A gente acabou usando a estrutura da Baldat, né, de logs lá. Aqui eu vou mostrar diretamente ela. Como eu justamente está rodando em paralelo, a gente acabou não fazendo a ativação do sincronismo das informações de alimentar o Gira e o Charme, né? Na verdade, essas informações todas vão para dentro do CD. Pertinente que ele vai fazer a avaliação e também dentro da change, dentro do Gira, tá? Então aqui é um exemplo, vou pegar aqui uma data recente, tá? Onde eu tenho já casos de sucesso e casos com problemas, né? Então vou pegar aqui, ó, eu tenho uma change que ia subir às 6 horas da manhã, né? Que deu problema. Então, basicamente, aqui ele me traz informações dos meus ambientes, né? Qual que é o meu ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção que ele está comparando, qual que é a request e minha change envolvida, e ele já está me dizendo lá, ó, eu tenho uma estrutura de tabela, né? CI KKODB, provavelmente isso aqui deve ser um append na tabela IKKO, em que o meu programa, meu report, né? Z, está consumindo a IKKO. E que potencial erro de que vai acontecer. Então, ou seja, eu tenho um append, né, numa tabela standard e que está só no ambiente de desenvolvimento e não está no ambiente produtivo. Né? Outro exemplo, outra também uma definição de outra tabela. Aqui a gente pode ver que é tabela, mas poderia acontecer com programas, etc. Mas o mais comum é justamente tabelas, porque as pessoas consomem as tabelas e pode estar usando campos daquela tabela que está sendo feito para um outro desenvolvimento. Então aqui a gente tem a informação e ele diz qual é a linha em que aquele cara que vai dar para erro de transporte em produção. Tá? No caso de sucesso, eu tenho aqui a informação só logada e ele me diz, olha, beleza, essa change passou com sucesso e ele vai subir. Aqui eu tenho um exemplo de uma DHR. Tá? Então, esses logs aqui, a gente está usando a estrutura da Baldat, como eu mesmo falei, e ele vai estar integrado justamente com o Gira e o Charme, com todas essas informações em que, dizendo por que aquela change não ocorreu em produção, porque justamente ela ia acontecer um erro de transporte, evitando assim uma issue em produção. E aí volta-se novamente a change, volta para a prancheta, o analista vai ter que corrigir isso, se for um objeto esquecido mesmo, e é de um outro desenvolvimento, ele vai ter que alinhar com aquele outro desenvolvimento, justamente para subir junto, ou ele desfazer aquela ligação, certo? Muito legal, Thiago. Não é porque eu ajudei a construir, não, tá? Mas acho que é porque realmente, assim, né? Eu falo porque eu também desenvolvo, né? Então, eu sei como que é a vida, por exemplo, do desenvolvedor, né? A gente também trabalha com parte de transporte, também a gente sabe qual que é a vida, por exemplo, do analista que trabalha na rotina para poder fazer as implementações, seja ele do Change Manager, seja ele o Basic que está fazendo ali, né? Essa solução, justamente, o que a gente pegou? A gente pegou um core, que é o core do compilador, né? Quando um desenvolvedor ele termina o programa, ele faz um check, ele compila, né? Ele faz um check de syntax, e a gente utilizou esse core para isso. Qual que é a vantagem, né? Se amanhã lança o NetWeaver 760, 770, criou uma nova estrutura, né? Um novo check, ele vai estar utilizando o mesmo container, né? Então ele vai continuar fazendo os checks das novas técnicas de desenvolvimento que você tem. Então, esse é o Momento. primeiro ponto. O segundo quando você tem a sua rotina, por exemplo, 6 da manhã, você tem 10 changes que vão subir para a produção, ele vai testar com um bloco de 10. Se nesse bloco de 10 ele encontrou uma com defeito, ele descarta uma. Então, a ideia, quando você As tirar outras ele seguem. do pilot, exatamente, ele tira essa daqui,
e ele fala assim, vamos tentar recalcular com 9. Pode ser que aquela que eu descartei, ele dê um conflito nessas 9, né? Porque eu tinha uma dependência de uma dessas 9 aqui com aquilo que eu descartei. Então, ele vai fazendo uma recursiva até ele achar qual que é o ponto ótimo. Ó, essas 3 aqui, daquelas 10, elas podem passar. Então, ele passa. Né? Isso foi parte do desenvolvimento que a gente fez. E integrar isso no Jira, e dentro do Solution Manager. Então, deu um erro, ele vai descartar isso no Solution Manager e ele descarta isso no Jira também. Então, de novo, o Jira sendo a interface, o ponto central dos app guards, das pessoas que acabam administrando a aplicação, eles veem tudo por ali, né? Com o controle todo de status que a gente já mostrou anteriormente, né? Justamente para garantir que ela não suba essa mudança para produção. E legal, né, Thiago? Acho que esses foram assim, os 2 pontos. Acho que teve um último também, Thiago, que eu lembrei agora de última hora também, que foi o caso do teste de System Refresh também, né? O desafio que Sim. você Não, tem hoje, né? a feature do System Refresh, né? Na verdade, hoje nós temos a gente tem uma grande dor hoje, né? Todo ambiente, quando o ambiente é, digamos, refrescado, né? Na Gerdau, nosso ambiente de qualidade, para manter a qualidade de dados e para testes, né? O System Refresh, a gente tem uma grande dor hoje que, tipo, ele pega um momento de produção, e esse momento, ele geralmente é 2, 3 semanas até a finalização da preparação do meu ambiente em qualidade. E nesse meio tempo, eu tenho diversos desenvolvimentos, diversas soluções sendo construídas em qualidade, sendo testadas, né? Por mais que eu não transporte isso para produção, essas features não estão no novo ambiente de qualidade. E eu tenho que fazer tudo, a movimentação de todas as requests que estavam em aberto e em qualidade para novamente qualidade. Então, ou seja, cada desenvolvedor tem que buscar e levar isso. E isso às vezes gera muito problema, porque uma que está dependendo da outra, o cara não sincronizou, não organizou isso, e acaba podendo dar falha e erro até no transporte de qualidade. Então, com essa feature, né, do System Test Refresh, ele garante que após o refresh, o momento do meu momento de qualidade anterior, que eu tinha todas as requests, ele vai fazer isso de forma automática e sincronizar o ambiente de qualidade para que eu tenha um ambiente de qualidade de novo no momento em que antes de acontecer o refresh, né? Então, a gente tem tem um roadmap também pela frente de TDMS, né, que é justamente compilar um ambiente menor, né, de qualidade, usando a ferramenta do TDMS, né, e junto com essa feature do Solution Manager, né, a gente vai conseguir resolver esse nossa dor, né, que é hoje justamente esse descompasso de quando acontece o refresh no ambiente de qualidade. Thiago, essa dor não é só de vocês, né? Todo mundo que acaba tendo que fazer um refresh no QA, seja porque está precisando de uma massa de dados, ou porque ele está obsoleto, porque ficou muito tempo dentro do landscape, e às vezes as pessoas acabam fazendo transportes no QA, mas esse transporte nunca vai para produção, alguns testes, né? Então a pessoa faz o refresh, e daí o que acontece? Primeiro, o refresh que o pessoal acaba utilizando não faz em meia hora, né? Dependendo do tamanho da Não. base, você precisa aí de alguns dias para você poder fazer isso. E depois, dentro desse meio tempo, você tem que sincronizar as sequências que ainda não foram para produção, que de repente você estava fazendo um teste ali. Então, isso é uma atividade manual, seja ele utilizando Charme, seja ele não utilizando Charme. Com essa funcionalidade, você calcula a fila antes de tirar o refresh e depois ele importa isso automático. E você utilizando o TDMS, que é o projeto que vocês estão trabalhando agora, qual que vai ser a vantagem? Você tira a imagem, faz aquela tratativa, né? Você não precisa nem trazer a base 100% inteira, que daí também já é um save não só de disco, mas de recurso de hardware, né? Você viabiliza até você ter refreshes com maior frequência, por exemplo, no ambiente de QA. E além disso, é a questão de você colocar isso em ambiente temporário e depois você só plugar ele, né? Então você pode ter aí uma parada, em vez de semanas, você pode fazer uma parada aí, de repente, num período noturno ou no final de semana, No final de né? semana, é justamente isso, o modelo de arquitetura que a gente está pensando no TDMS, a gente ter ambiente stage, né, paralelo, para justamente a gente só alimentar ele com a base reduzida, né, e aí justamente a gente rodar o System Refresh em cima dele e a gente, quando for fazer a troca do ambiente de qualidade, a gente já botar justamente o ambiente de qualidade já equalizado. Não, Thiago, eu acho que é muito interessante todo esse conhecimento que você está passando
para todos os nossos clientes, nossos parceiros, né, as pessoas que estão assistindo essa sessão, justamente por isso, porque como que você automatiza? Você tem um monte de ferramentas ali, tem todo um ferramental, né, mas como que você adequa isso à sua necessidade? Então, a gente trabalhou durante esses 2 anos, né, primeiro ano fazendo a integração do Jira e fazendo essas Temos mais para frente ainda, funcionalidades, né, né? cara? Temos mais coisas para frente Muito ainda. bom. Nós temos já um roadmap grande aí, né? Eu acho que vale ressaltar, né, Isaac? Eu acho que legal, a gente está fazendo, né, o nosso CI, CD, mais deixando bem robusto, né? Tem coisas ainda muito para se melhorar em cima disso, mas a ideia futura mesmo é a gente poder determinar, ter um report, alguma coisa que nos ajude, até pensando em inteligência artificial, que nos ajude a determinar se aquela mudança, aqueles objetos que estão prontas para subir para produção, qual o melhor horário para subir? E eu não tenho mais janelas, eu aboli as janelas, né, de transporte das minhas releases. Eu poderia dizer assim, cara, esse objeto aqui, o impacto dele em relação a usuários, impacto de utilização de banco de dados, uma série de conjuntos de atributos em que a gente possa determinar que aquilo ali pode subir logo imediatamente a aprovação. Por exemplo, se eu aprovo a 1 hora da tarde, não preciso esperar a janela do dia seguinte, posso subir imediatamente a 1 hora, 1h30. Ah, mas não pode 1 hora, 1h30, mas pode subir às 4 horas da tarde, e isso determinar que pode ser às 4 horas da tarde. Então, tem uma série de outras ferramentas que a gente vem estudando, né, Isaac, que a gente tem nos ambientes SAP, em que a gente pode utilizar justamente para a gente construir esse algoritmo para poder nos ajudar e ter até uma ajuda em determinar qual que é o melhor horário para o transporte. Aí a gente está sendo mais preditivo ainda, né? É aquela coisa, eu nem ia comentar tanto isso daí, porque eu falei assim, deu umas conversas internas que a gente faz e tudo, os nossos insights, né, que a gente tem, mas eu acho que é muito interessante. Eu espero ver isso, poder construir isso para você e a gente poder demonstrar isso também para outros clientes, outras pessoas que têm interesse, né? Eu acho que agora falando, né, a Gerdau é um dos clientes que tem o maior nível de maturidade, não só no processo de change management, né, mas também na utilização das ferramentas em relação a isso, né? E eu falo isso não é nível Brasil, né? Eu acabo atendendo não somente Brasil, eu acabo atendendo clientes da América Latina toda, né? Sim. Então, É. eu acho que é muito interessante. Por isso que sempre que eu trabalho com vocês aí, eu fico super animado. A gente acaba passando algumas noites aí em claro, fico muito feliz mesmo, né? Todo o esforço que a gente tem. E nós, né, não só o meu trabalho, mas toda a equipe do Premium Engagement, né, que acaba trabalhando para você, a gente fica muito contente de poder estar apoiando aí nessa jornada, né, Thiago? Legal, cara. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer, Thiago, novamente, a sua participação, né? E, pessoal, se vocês tiveram alguma dúvida, né? E vocês estão vendo o evento agora, né? Ao vivo, por favor, postem sua pergunta e eu e o Thiago a gente vai estar respondendo. E se caso você esteja vendo isso numa outra oportunidade, não se preocupe também. Vocês podem estar nos encontrando, né, por e-mail, pelas redes sociais também, né, pelo LinkedIn, e a gente vai fazer exatamente o que a gente fez ano passado, né? Vamos Respondendo. respondendo o que a gente pode passar. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Tenham um excelente evento aí, as próximas sessões. Tudo de bom. Obrigado, Isaac. Obrigado, gente.